Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus da Rua. Estamos aqui nessa pegada de fé, de esperança, de amor, alento aos corações, nessa pegada de jovens. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da tua filha Márcia, que está nos acompanhando. Estamos juntos fazendo esse evento de jovens. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos irmãos, o versículo Amém. de hoje Glória a Deus. O versículo de hoje para nossa reflexão está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de jovem. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o encontro de evangelismo e missões. E sábado, às 9h07, o Café com Jesus. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro de uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Daniel, capítulo 1, versículos do 5 ao 8, com o título Prostituição, opção ou decisão? Com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos jovens, e eu que sou jovem há mais tempo, glória a Deus pelas nossas vidas. Eu glorifico a vida da irmã Márcia. Hoje nós estamos com o fundo musical próprio para os jovens. Então é nessa pegada que nós vamos fazer daqui para frente o encontro de jovens. Nós temos a oportunidade de fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. O nosso irmão Daniel, olha só que coisa fantástica, nosso irmão Daniel tem nesse comecinho da palavra, dado mostras para aquilo que ele veio fazer nesse tempo. E nós temos
pessoas que estão vivendo uma situação, né, bastante diferente. E Daniel é esse jovem, né, que nós vamos entender até uma situação difícil, de mudança de nome e tal, aquela coisa toda. E para que a gente possa compreender que nós podemos fazer as coisas corretas a partir daquilo que nós temos oportunidade. E nós devemos fazer tudo aquilo que Deus nos ensina, nos indica a fazermos na nossa vida cristã equilibrada. Você jovem, agora eu faço uma oração. Pai, abre, Senhor, o entendimento dos meus irmãos, para que eles possam, Senhor, receber direto do trono da graça esta oportunidade desta palavra, Senhor, fazendo morada em seus corações, para que eles possam receber no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje está no livro de Daniel, capítulo 1, versículos do 5 ao 8, com o título Prostituição, opção ou decisão. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei. Amém? Amém. Meus queridos, vamos entender uma situação interessante aqui nessa pegada de Daniel, que daqui a pouco vai haver uma mudança significativa no nome desse homem. E nós vamos entender depois, no decorrer da palavra, o que aconteceu. Olha só, aquele rei ele achava que a sua comida era a melhor comida do reino. Ele achava que ali era onde as pessoas são fortalecidas, comendo carne, bebendo vinho e tal, e ficando alegre com o vinho, e isso é fantástico. É fantástico para o rei, para o Filho de Deus, não é. Meu querido e minha querida irmã, você está inebriado pelo vinho? Você está inebriado pela glutonaria na comida da carne? Por que o apóstolo está perguntando isso? Por um motivo simples. Quando nós temos oportunidade de fazer, meus queridos, essa oportunidade nos é dada para fazermos a diferença e não fazermos igual todo mundo faz. Nós vamos ver que tem 4 homens, 4 jovens, que vão fazer diferença naquele local onde eles estão sendo plantados, meus queridos. E isso é fantástico, porque a partir daquilo que você diz, aquilo que você faz, pode ter diferença, pode ter relevância. Amém, Márcia? Amém. E do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Amém? Amém. Vamos, veja bem, olhe, preste atenção no que eu vou dizer. Vamos, nesse texto, apontar para Jesus Cristo. Ministério terreno de Jesus Cristo, 3 anos. Tempo que ele ficou enterrado no chão, 3 dias. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Meus queridos, nós precisamos compreender que a Bíblia sempre aponta para Jesus Cristo, sempre. Qualquer texto que você pegar, ela vai apontar para Jesus Cristo. Ou na ação vicária,
ou na sua morte, ou na sua ressurreição. Sempre Jesus Cristo é foco da Bíblia. E nós precisamos compreender este momento. Olha só. Por 3 anos, aqueles jovens iriam beber do vinho que o rei bebia. Ia comer da comida que o rei comia. Se aqueles jovens não tivessem uma direção de Deus, seria assim, porque foi assim com todos os outros. Mas esses 4 homens, meus queridos, eles resolveram dizer não àquele sistema, não àquela oportunidade de se prostituir, de se contaminar, não àquilo que aquele monarca queria fazer. Amém, Márcia? Amém. Para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Amém? Amém. Eles iriam comer, beber, se fartar, e mais para frente vai falar mais algumas coisas que nós não vamos antecipar. Para quê? Para que quando eles fossem para a presença do rei, eles estivessem fortes, estivessem corados, estivessem sadios, saudáveis. Mas a posição que nós tomamos na presença de Deus, meus queridos, faz toda a diferença. Por que faz a diferença? Porque Deus não olha como o homem olha, Deus não vê como o homem vê. E nós vamos perceber que aqui estamos falando apenas de um homem, mas são 4, né? São 4 homens que são judeus da linhagem real. Para que nós possamos compreender, meus queridos, só foi levado para a Babilônia aquelas pessoas de família nobre, que é a família não diretamente do rei, mas de família nobre e real. É preciso que a gente compreenda isso. O que significa isso? É o nobre nascimento. Aquele rei supunha que aqueles homens, aqueles jovens, tivessem tido um estudo, um ensino para que ocupassem cargos no futuro. Então ele queria aproveitar esta base que já havia na vida daquele jovem. Agora, meu querido e minha querida irmã, jovens, vocês estão recebendo essa base em casa? Sim, porque lá fora você expressa o que você aprendeu em casa. Se aprendeu, se não aprendeu, não há nenhuma coisa nobre para ser vista lá fora. Amém, Márcia? Amém. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Amém. Olha só, e dentre esses jovens, nós vamos repetir aqui os 4 nomes: Daniel, Azarias, Ananias, e o último qual é, Márcia? Azarias. Então repita bem aí para nós os 4 nomes, um por vez, para que a gente possa localizar os 4 jovens. Primeiro, Daniel, já vou falar aqui. Ananias. Aí agora, meus queridos, só um pouquinho mais. Daniel, meus queridos. Daniel, ele era o jovem mais velho, nasceu primeiro do que os outros 4. Por que assim? Porque nós vamos ver que no primeiro momento aquele jovem, ele tinha mais entendimento e sabedoria do que aqueles outros. Tanto é que parte dele, a oportunidade
de fazerem as coisas da forma correta. Então, Daniel, meus queridos, ele é esse jovem sensato, capaz, que recebeu o ensino e guardou no coração. O segundo nome, Márcia? Ananias. Ananias. Ele vai ser trocado esse nome. Esse jovem, meus queridos, ele tem uma passagem junto com seus 3 companheiros, com seus 2 companheiros. Por quê? Porque eles vão ficar 3 anos juntos, no mesmo alojamento, mas na hora de ser apresentados ao rei, Daniel vai fazer uma diferença muito grande sobre esses outros 2 jovens. Por isso que nós entendemos que esse Daniel tem mais idade do que os outros jovens. E o terceiro jovem, Márcia? Misael. E, por último, Azarias. Esses 3 jovens, meus queridos, eles vão protagonizar um dos feitos que estão escritos na Bíblia com letras muito grandes. Letras, aquilo que nós chamamos na técnica de escrita, letras garrafais. São letras diferentes. Que é as chamas daquela, vamos dizer assim, nós não vamos ainda antecipar, aquele evento que o rei mandou colocá-los em um lugar e não foi muito interessante. Mas também Daniel passou pela cova dos leões. E o nosso foco aqui é nós trazermos à existência esses 4 homens nos 3 primeiros anos de vida naquele local onde eles foram para o exílio, presos como prisioneiros de guerra. Amém, Márcia? Amém. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar. Amém? Amém. Meus queridos, nós vamos ver a troca de nomes e nós vamos ver uma verdadeira aberração. Porque nós entendemos que Daniel era o de mais idade deles, todos jovens, mas de mais idade. Porque o rei, que o eunuco, chefe dos eunucos, ele só fazia o que o rei mandava, naturalmente, era o patrão dele. E ele coloca o nome em Daniel de Beltesazar, que é uma homenagem ao Deus daquele rei que é Baal-zebub, ou Bel-zebub. Por isso que o nome de Daniel passa a ser Beltesazar. Agora, meus queridos, a pergunta que não cala é essa: como você tem buscado servir a Deus? Você tem aceitado a mudança de nome que as pessoas têm colocado em você? Ué, apóstolo, ninguém está mudando o nome, não. Tem certeza? Você tem certeza, menina e menino? Porque as pessoas aí no mundo, meus queridos, eles colocam nomes, principalmente quando é um filho de Deus que vai para lá, se desvia e fica à mercê daquela situação medonha, situação extremamente divergente da Deus. E este jovem e estas jovens são mudados o nome.
Aqui era um rei que queria fazer homenagem ao seu Deus. Mas Daniel não se deixou levar por esta situação. Ele, mesmo com o nome de adoração ao deus Baal, ou Belzebu, que é o mesmo, senhor das moscas, Daniel não se deixa levar por essa situação. Ele poderia ter ficado contristado, ele poderia ter ficado em depressão, entrado em depressão. Acho que naquele tempo tinha depressão, nós temos até um profeta que teve depressão. Então esse jovem, ele podia ter tido depressão com esse nome medonho, mas não. Ele pegou o nome Beltesazar e foi adorar a Deus com este nome. Adorar na adversidade, meu querido. Adorar enquanto não tinha perspectiva. Amém, Márcia? Amém. E a Ananias, o de Sadraque. Amém? Amém. Olha só. Sadraque ao nosso irmão Ananias. Ananias, meus queridos, é um nome comum judeu. Tanto é que nós temos Ananias e Safira naquele evento em que aquele casal vendeu a propriedade e tentou tirar uma parte do dinheiro, se tudo era deles. É umas coisas que a gente não consegue entender. E eram pessoas que eram convertidas em Jesus Cristo. Então é estranho. Então, Ananias recebeu o nome de Sadraque. Meus queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego são os 3 nomes que eles receberam. Nós vamos ver o contraponto, que é o nome hebreu e o nome que eles receberam no local de exílio. Amém, Márcia? Amém. E a Misael, o de Mesaque. Amém? Amém. Olha só. Misael recebeu o nome de Mesaque. Agora, esta mudança de nome, meus queridos, nós vamos ver Abraão. Abraão foi o nome dele. Sarai, Sara foi o nome dela. O que isso significa, meus queridos? Saulo mudou para Paulo, recebeu um novo nome, que já tinha, né? Só foi reconhecido por esse nome. O que isso significa, meus queridos? Toda mudança de reino requer uma mudança de aliança. E aquele rei queria que aqueles jovens fizessem uma aliança com o Deus dele, com ele como rei. Mas nós vamos perceber que estes jovens, eles não se deixam enredar, não se deixam levar por aquele rei mudando seus nomes. Nós vamos sim ver que aqueles jovens têm personalidade, né? Aqui no Tocantins nós temos que o apelido dele é Pra Que Veio. E esses jovens sabem a que vieram, para que vieram, para mudar a história. Veja bem que nós estamos no capítulo 1 de Daniel, ou de Beltesazar, e nós estamos aqui e nós já estamos vendo a mudança da história do povo hebreu a partir desses 4. Minha querida irmã, você está mudando a história da sua escola, da sua faculdade? Ou você é mais um
a comer as finas iguarias do rei? Sim, porque você tem a oportunidade de fazer a diferença quando você é plantado. Estes homens, estes jovens, estavam ali como prisioneiros de guerra. E nós precisamos compreender que você hoje tem o livre-arbítrio. Você pode fazer aqui no Brasil, ir e voltar. Em alguns países também você pode ir e vir, mas em outros você já está numa prisão imposta pelos governantes. Amém, Márcia? Amém. E a Azarias, o de Abednego. Amém? Amém. Olha só, Azarias recebeu um nome bem parecido com o dele, Abednego. Meus queridos, este é o quarto homem. Lembrando que nós vamos ter 4 homens dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego e Jesus Cristo. Mas isso é num outro momento. Amém, Márcia? Amém. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Amém? Amém. Olha só, quando nós conquistamos, a primeira coisa que nós fazemos o homem, falando do homem, do ser humano, a primeira coisa que ele faz é a mudança do hábito, a mudança do nome, aí a mudança do hábito alimentar, para que não haja recordação do antigo lugar em que morávamos. E Daniel propôs no seu coração de não se contaminar com a comida ou com o vinho, com as finas iguarias do rei. Por que ele propôs isso, meus queridos? Qual é a vantagem da propositura disso? O que isso significa no mundo físico e no mundo espiritual? Meus queridos, vamos primeiro na parte espiritual. No mundo espiritual, aqueles homens já tinham sido tirados do seu convívio, do seu habitat. Eles foram tirados do seio familiar, e agora eles já não faziam mais parte, pelo menos para aquele povo, daquele reino. Eles foram trocados os nomes, para que não houvesse identificação. A primeira foi, eles foram levados cativos e depois foram mudados os nomes da segunda. A terceira parte, senhores e minhas queridas irmãs, é a mudança da comida, a mudança da forma de adorar a Deus com a sua comida, com a sua vida, bebendo água, comendo pão. São 3 aspectos, meus queridos, que nós vamos compreender agora. Quando estes homens foram levados cativos para aquele local, eles queriam manter a identidade, mas aquele rei tirou a identidade. E ele tirou a identidade, tirando eles do seu habitat, da sua terra natal. E este rei continuou com a astuta cilada de Satanás contra a vida desses 4 jovens para tirar-lhes a identidade com a sua terra, que é o nome. Tirou o nome hebreu deles e colocou o nome da terra que eles estavam. Terceiro ponto, eles mudaram a comida deles. E se aqueles homens fossem, vamos dizer aqui,
Daniel vai com os outros, ele teria aceitado. Mas ele propôs o seu coração, meu querido, minha querida. Você tem proposto coisas no seu coração para você construir no dia hoje? Essa é a oportunidade, meu querido, minha querida irmã, de você fazer aquilo que está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus, para que você seja feito filho de Deus, você seja transformado. O apóstolo Paulo diz que nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Ele se referia naquele instante pessoas que estavam ali e que talvez não passassem pela morte, mas a transformação em filhos de Deus teria que acontecer para que fosse organizado. Amém, Márcia? Amém. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Amém. Ele faz um pedido e Deus mostra para aquele jovem benevolência, para aquele chefe dos eunucos. E este o viu com bons olhos. Amém, Márcia? Amém. Terminou a ponte. Sim. Eu quero trazer a você, meu querido e minha querida irmã. Márcia, passa a leitura completa dos 4 versículos. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos ver no versículos anteriores que estes 4 homens eram da linhagem real da tribo de Judá, ou Yehudá. O que significa, meus queridos? Significa que essa menção ela já aponta para Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Aí, um membro da tribo de Judá ia ser comida de leão. Márcia, agora eu queria que você fizesse a leitura do versículo de meditação. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. Amém? Amém. Olha só, Jeoaquim é o rei de Judá. E ele foi levado cativo, foi levado preso, e os utensílios da casa de Deus foram levadas para a casa daquele Deus, né, com D minúsculo. E Márcia, repita o versículo, o último versículo da sequência dos 4.
E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Amém. Meus queridos, você pode fazer isso hoje, para não se contaminar. Aleluia.